juntos aqui nesse canal que nos permite estudar um pouco a palavra de Deus, nos permite ficarmos um pouco mais juntinhos nesse tempo de muita saudade que nós estamos sentindo, né? Como em toda a EDV, nessa nossa nova empreitada, que é fazer essa aula online, nós vamos começar como a gente sempre começa, com oração, né? Vamos orar, vamos juntar as nossas vozes, os nossos corações e clamar ao Senhor por dias melhores e agradecer também por esse meio de comunicação. Então, fechemos nossos olhos e oremos. Senhor, te agradecemos por tudo que tu tens feito na nossa vida e te agradecemos porque estamos aqui juntos, Senhor. Juntos para estudar da tua palavra, juntos para aprendermos um pouco de ti e para praticarmos tudo aquilo que aprendemos. Pai, que tu venha iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e nos ensinar a sermos pessoas cristãs melhores. Pai, que tu venha cuidar dos teus, venha abençoar, proteger o teu povo do mal, proteger a população do mal, principalmente aqueles que são mais vulneráveis e estão à margem da sociedade. Te pedimos tudo isso, Senhor, te adoramos e clamamos o teu nome, que é nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O nosso estudo é uma continuidade do estudo feito na aula passada, muito bem ministrado pela Adriana, e ele vem falando de comunhão, né? A comunhão que é tão importante dentro dos relacionamentos da igreja, a comunhão que faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos estudar a lição 2, que está localizada na página 18, começa na página 18, e tem como título o relacionamento cristão. Todas as lições, elas têm competências a serem desenvolvidas e uma competência-chave. A competência-chave dessa lição é a mesma da lição anterior, relacionar-se com os membros da igreja. Relacionar-se com os membros da igreja é a competência-chave da nossa lição. E nós temos algumas competências secundárias que são desenvolvidas a partir dos tópicos que nós vamos estudar, que é o conhecimento das bases de um bom relacionamento, entender e praticar o propósito de produzir relacionamentos fraternos, relacionamentos ministeriais, relacionamentos continuadores. Nós vamos aprender a diferença entre esses relacionamentos. Então esse tema aqui, esse tema proposto, ele é um tema de extrema importância nas nossas vidas, principalmente agora, no momento em que estamos afastados de alguns relacionamentos importantes da nossa vida, né? Eu sempre levo nas minhas aulas um livro para indicar, para a turma ler. Esse livro aqui eu ganhei, tá? Eu ganhei da diretoria da EDV. É um livro que se chama Igreja Saudável. Da Thelma Bueno. Vem falando desses aspectos que a gente tem abordado aqui, relacionamento, os problemas que podem surgir dentro dos ministérios, das lideranças. É um livro que vale a pena ler, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Que o nosso tempo é muito curtinho e a lição é muito grande e temos que aproveitar o máximo possível. Logo na introdução dessa lição, a gente percebe que o autor vem mostrando que nós somos seres relacionais, nós vivemos em sociedade, nós não somos eremitas, né? A gente está todo o tempo criando laços, criando redes de relacionamento, e isso é muito comum até mesmo no nosso povo. Nós somos um povo muito amistoso, muito simpático, e a gente faz mesmo laços na fila de um banco, na fila de um mercado. Mas o tipo de relacionamento que a gente precisa construir dentro de uma igreja não é esse relacionamento que a gente faz na fila do mercado. É um relacionamento profundo. Não é um relacionamento raso, passageiro. É um relacionamento de corpo, de irmandade, de comunhão. E a gente não aceita qualquer tipo de relacionamento na nossa vida. Nós fugimos de relacionamentos tóxicos, de
relações que nos machucam, que nos ferem, que nos enganam, que nos provocam dores, prejuízos, né? E nós somos assim porque somos muito acostumadas, muito mal acostumados por um pai muito amoroso e um pai muito querido, que se relaciona conosco com muito amor. A gente tem um princípio vertical de relacionamento entre o Senhor, Deus, e nós. É um princípio de relacionamento de pai e filho, mas um pai que exorta com amor, que perdoa, que é misericordioso, que nos dá prazer, que nos consola, que nos ama profundamente. É um relacionamento que a gente pode ver espelhado em Romanos 8, 14 e 19. Mas esse relacionamento bom e prazeroso que a gente tem com Deus, ele é vertical, mas ele se horizontaliza, né? É um princípio de correlação. A gente recebe esse relacionamento de Deus e espalha esse relacionamento para o próximo, para quem está ao nosso redor, para quem está ao nosso lado, para as pessoas que convivem conosco, né? E se a gente não tem um bom relacionamento vertical, a gente não vai ter um bom relacionamento horizontal. E se a gente não tem um bom relacionamento dentro da nossa comunidade de fé, a gente não vai espelhar um bom relacionamento para fora dessa comunidade. O nosso relacionamento com o próximo, ele precisa ser pautado no fruto do Espírito. Nós somos seres espirituais também. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele nos traz o fruto do amor. E todo relacionamento de Deus é baseado nesse fruto do amor. Esse estudo, ele tem a intenção de mostrar que Cristo, de que nós reconheçamos que em Cristo há poder para construir e reconstruir relacionamentos que foram destruídos, que foram magoados, e transformá-los em relacionamentos duradouros e estáveis. Mas todo relacionamento, ele tem bases de construção, né? E a gente vê essas bases aqui na página 20, onde há esse título: Desenvolvendo Relacionamentos Íntegros e Preservadores. Como eu falei, a gente se relaciona o tempo todo. E o relacionamento de uma igreja precisa ser um relacionamento compartilhado pela crença, pelo ideal, pelas palavras, um relacionamento de irmãos. Quando nós nos relacionamos dentro da nossa igreja, que é o objetivo dessa lição, precisamos entender que esse relacionamento é o resultado do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 2:22. Uma igreja precisa ter afinidade, integralidade entre os irmãos para que seja um referencial de relacionamento para quem está fora. Lembra nas minhas aulas que eu sempre falo essa frase, que eu aprendi com um mestre que já se foi, que eu amava muito. Ele falava que a igreja é um sinal. E sinal que não é sinal, não é sinal. Será que a igreja de Cristo, ela está sinalizando um bom relacionamento dentro dela? E a nossa comunidade de fé, mesmo que seja pequena, ela tem sinalizado um bom relacionamento cristão, espelhado frutos do Espírito nos nossos relacionamentos? Para a gente entender como é que são compostos esses bons relacionamentos, a gente tem que reconhecer as bases deles, os princípios que regem um bom relacionamento entre os irmãos. Entre os princípios, a gente separou aqui 5, que nós vamos falar rapidamente. Primeiro, respeito à verdade. Não se negocia a verdade num relacionamento. A verdade dentro de um relacionamento, ela traz integralidade. Segundo princípio, respeito ao limite da fala. A nossa língua, às vezes, né, ela fere, né? Ela é ferina, ela fere as pessoas, né? As palavras, elas podem ser perversas, agressivas, desrespeitosas,
A gente pode até não concordar com algo, mas não podemos ser perversos nas nossas exortações, nem sermos agressivos com ninguém. E isso é uma coisa que está tão gritante na Igreja de Cristo e que precisa ser retomada, precisa ser reaprendida, precisa ser decorada dentro, decorada, colocada dentro do nosso coração, que a gente precisa respeitar a nossa fala. Em Provérbios está escrito assim, Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca desunião e o que espalha boatos afasta bons amigos. Que nós não sejamos esses repelentes, que nós sejamos pessoas que agregam, que aconchegam por amor, porque somos cheios do fruto do Espírito. Outro pilar importante dentro do relacionamento íntegro e preservado: respeito para com a justiça. Não se acoberta atos injustos em nome de uma amizade. E se nós apoiarmos tal injustiça, nós somos cúmplices. A palavra de Deus diz que ninguém imponha precipitadamente as mãos sobre alguém. Não participe dos pecados alheios. Conserva a ti mesmo puro. Na carta de Filipenses vem escrito isso. Nós não podemos acobertar a injustiça. Nós não podemos ter ideais de violência e injustiça. Nós somos cristãos e o Cristo, Deus é o próprio amor. Então precisamos ser pessoas que buscam a justiça no amor. Outro pilar muito importante: respeito para com o ser humano. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, independente de o que elas creem, o que elas são pessoas, são criaturas de Deus. Foram criadas por Deus para louvar e engrandecer o seu nome. Precisamos olhar para esse próximo, precisamos olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus. Precisamos entender que se o nosso amigo erra, a gente também erra e foi perdoado pela misericórdia do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós precisamos ter um olhar diferenciado e respeitoso com os que estão ao nosso redor. Precisamos ter um procedimento íntegro com todas as pessoas. E se necessário for, precisamos caminhar milhas e milhas com elas. E por último, e talvez o mais importante, talvez não, eu creio que é o mais importante, respeito para com o modelo. E quem é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo. Cristo é o modelo perfeito para uma vida de relacionamentos autênticas. Cristo é constante, Cristo é perfeito. E se não tentarmos, ao menos, seguir este modelo perfeito, mesmo sendo nós imperfeitos, com certeza seremos pessoas de difíceis relacionamentos. A gente precisa pelo menos tentar. O que eu faria se nos olhos de Jesus? Como Cristo se comportaria dentro desse relacionamento? A gente precisa seguir esse modelo que anda meio esquecido, mas que a gente precisa olhar com olhos atentos para esse modelo, que é para tudo na nossa vida. E aí a gente avança para a página 22, que vem falando que dentro da igreja nós encontramos diversos tipos de relacionamento, né? E esses relacionamentos, eles precisam ser construídos dentro de uma comunidade de fé. Ele não é construído de qualquer forma, é como uma plantinha que a gente vai regando, ela vai crescendo e ela vai dando fruto no momento certo. Uma igreja grande, ela tem um número de relacionamentos muito grande, né? Uma igreja menor, ela já é mais aconchegante, ela tem um número de relacionamentos talvez até um pouco mais profundos. Mas o certo é que somos o mesmo corpo e temos tipos de relacionamentos que funcionam dentro desse corpo de Cristo. E a gente tem que perceber e temos que entender o nosso comportamento dentro de cada relacionamento no corpo de Cristo. O primeiro relacionamento que a gente vê aqui na página 22, que tem como título
Investir em relacionamentos saudáveis é um relacionamento fraternal. O que é isso? Relacionamento fraternal é um relacionamento entre irmãos, né? Nós somos irmãos. Ele é um relacionamento afetuoso, amigável, cordial. Ele não é rixoso. Todos devem ter relacionamentos fraternais uns com os outros. Lendo Filipenses 2, de 1 a 4, a gente percebe Paulo falando para essa igreja desses relacionamentos que precisam ser construídos com afetos entranháveis, que vêm de lá de dentro, das nossas entranhas, dos nossos corações. Não é isso? Então, dentro desse texto, que vale muito a pena vocês lerem, nós percebemos que há a ação de Cristo nos relacionamentos, há algo que ele requer de nós, há algo que é ordenado para nós e há algo que é símbolo dessa fraternidade. Olha, um grande exemplo do símbolo dessa fraternidade é a Santa Ceia do Senhor. Ali nós partilhamos o pão, partilhamos nossa fé, partilhamos a adoração, é um memorial. E se você vai para a Santa Ceia e não tem um relacionamento fraternal com os irmãos, você só está fazendo um número ali. Você só está fazendo uma presença, porque o teu coração não está ali. E ali é um grande tesouro, e o teu coração tem que estar onde está o teu grande tesouro. Não é isso? Então, a gente não pode desassociar a comunhão de Deus com a comunhão com os irmãos. É o princípio da correlação vertical e horizontal. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, né? Essa cruz aqui, a gente não pode desassociar. Tem que estar sempre correlacionado, né? E aí a gente passa para um outro tipo de relacionamento dentro da igreja, que se não for muito bem ajustado, se não tiver fraternidade, vira uma briga. Vira uma briga de talentos e dons, que são os relacionamentos ministeriais, que estão aqui na página 24. A gente tem um exemplo, a equipe pastoral da igreja de Antioquia, em Atos 13:1. É um relacionamento ministerial. São relacionamentos que unem pessoas que têm unem e complementam dons e talentos. Essa construção é para o reino, visa o serviço do reino de Deus. Mas para essa construção funcionar de forma boa, nós precisamos ter afinidades, compromisso, responsabilidade e foco na relação fraternal. A relação fraternal, depois da relação com o Senhor vertical, ela é a base da relação. A gente entende nessa lição que ela embasa, ela é o pontapé inicial de todas as relações dentro da igreja, né? E por último, dentro da igreja, a gente vê relacionamentos continuadores. E esses aqui eu gosto muito. São relacionamentos desenvolvidos em grupos menores, com pessoas que a gente tem um pouco mais de confiança, confidência, interferência mútua na vida. Eu tenho relacionamentos continuadores em outras congregações, outra congregação, né? Há mais de 20 anos. São pessoas que vão ficar dentro de você para toda a vida. São os teus amigos de fé, de oração, que choram contigo, que oram contigo, que se alegram com a tua alegria, que conhecem a tua vida, que sabem das tuas dores. São relacionamentos que a gente tem que ir por vontade própria, né? Se você for uma pessoa muito fechada, eu oro ao Senhor que abra o teu coração para que você consiga construir esse tipo de relacionamento, porque ele faz muito bem. E a gente tem que ter uma diferença desse tipo de relacionamento. Isso aqui não é uma panela, não é um gueto, não serve para ficar desajustando a igreja, não serve para tirar as bases da igreja, não. Isso aqui é um relacionamento que te fortalece. Nos pequenos grupos, a gente constrói alguns relacionamentos desse, né? Eu tenho construído fortes relacionamentos continuadores aqui na nossa congregação. Pessoas que passaram comigo momentos dolorosos e momentos de muita alegria e que passaram junto comigo.
Então vale muito a pena a gente investir nesse tipo de relacionamento. Então a gente já viu as bases, a gente já viu os tipos que a gente vai encontrar dentro da igreja, mas nem tudo são flores, né? Todos os relacionamentos têm as suas rusgas, né? Mas o Senhor é muito inteligente, Ele é o dono da nossa vida, Ele está no controle de tudo e Ele nos deu um antídoto que funciona quando os relacionamentos não estão muito bem. E esse antídoto está aqui, ó, espelhado na página 27 da nossa apostila, que é o princípio do perdão no relacionamento cristão. Princípio do perdão. O Senhor nos ensina a perdoar porque Ele nos perdoou, né? E o princípio do perdão, sem perdão nunca haverá relacionamento duradouro. Relacionamento duradouro com pessoas humanas sem o princípio do perdão não existe. O cristão ele pode até estar livre do poder do pecado, mas ele não está livre da influência do pecado. Somos conflituosos por natureza, desejamos fazer o bem e acabamos fazendo mal, machucamos, somos machucados, mas o Senhor nos deu esse antídoto. Né? Ele nos ensinou a perdoar. Perdoar é um ato de graça, perdoar é o dom perfeito de Deus, é um princípio que temos que seguir do modelo. Entenda, ninguém merece perdão. Perdão não é débito, perdão é graça, não é mérito. Perdão não é para se contar, a gente não conta quantas vezes perdoa, a gente perdoa 70 vezes 70, quantas vezes forem necessárias. Perdão liberta a pessoa. Às vezes a gente leva sacos de entulho sobre as nossas costas, né? Porque somos ofendidos, machucados, magoados. Mas aí quando a gente decide perdoar, a gente se despede disso tudo. A gente larga o fardo e a gente pega o fardo suave do Senhor, que é perdoador e é bondoso. Em Mateus 6:12 e 14:15, o Senhor nos ensina que perdão é uma proposta abençoadora requerida de Deus para todos os seus filhos. Perdoar é um ato divino, perdoar é do nosso modelo em Cristo e perdoar é necessário para a construção de bons relacionamentos. Então, que nós possamos ter em nossa mente que precisamos ter base para a construção de bons relacionamentos, que dentro da igreja nós temos relacionamentos diferentes, fraternos, ministeriais e relacionamentos que vão ser continuadores, que são mais íntimos, e que o princípio para que esses relacionamentos continuem caminhando, mesmo quando eles nos machucam, mesmo quando a gente se aborrece, mesmo quando não queremos estar onde queremos, é o princípio do perdão, que nos faz olhar para trás, que nos faz olhar nos olhos da pessoa e buscar nela aquilo que há de melhor. Então é essa a nossa lição, foi rápida e eu peço que vocês leiam a apostila com mais profundidade e que o Senhor nos abençoe muitíssimo nessa nossa empreitada. Fiquem com Deus, muita saudade, em breve nos veremos.